Então, boa tarde a todos, graças a Deus, meus irmãos. É bom rever-vos após esta semana em que nós podemos dizer que o nosso Deus esteve connosco. Nós hoje de manhã dizíamos, até aqui nos ajudou o Senhor. E esta é a certeza que nós temos, porque já experimentamos, mas também temos confiança de que Ele vai permanecer a estar connosco. Bem, olhos que não veem, coração que não sente. Já ouviram este provérbio? Então, e este? A barriga. E quem nunca aconteceu isto que atira a primeira pedra? Quem é que já teve mais olhos que barriga? Tantas vezes, não é? Ou então aquele provérbio que diz: a beleza está nos olhos de quem? De quem a vê. Então, e por último, os olhos são o... Bem, os olhos são o espelho da alma. Pois é, então sobre os olhos que eu hoje gostava de vos falar e que pudéssemos meditar neste tempo que vamos estar juntos. E para já, vamos já direto ao Evangelho de Lucas. E este texto vai servir de base àquilo que gostava de partilhar para convosco. Evangelho de Lucas, capítulo 11 e no versículo 34. E estas são as palavras do Senhor Jesus. Elas foram registradas não apenas no Evangelho de Lucas, também em outros evangelhos, particularmente quando o Senhor Jesus se dirigiu àquela multidão enorme, e nós temos o registro do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, e uma das passagens desse sermão encontra-se registrada ou repetida lá em Lucas 11:34, e que diz o seguinte: Lucas, Evangelho 11:34. A candeia do corpo são os olhos. Quando, pois, os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas quando forem maus, o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Certamente todos nós que aqui estão vão concordar comigo se eu vos disser que uma das faculdades que nós temos, a maioria parte de nós, é a nossa visão, a nossa capacidade de ver. Os olhos permitem-nos aqui, os olhos permitem-nos perceber do contexto, da envolvência que nos rodeia. Permite-nos interagir com os outros, dirigir-nos uns aos outros. Permite-nos também identificar se estamos eventualmente em perigo. Os olhos permitem-nos também contemplar o pôr do sol. Os olhos, como nós sabemos, são também frágeis. Eu diria até de uma fragilidade extrema. Por isso é que vocês já repararam, quando nós vamos aqui ir, ou alguma coisa é direcionada para nós e que nos é tirada, qual é o instinto natural que nós temos? De proteger a cara, de proteger os olhos. Não é? Porque eles são frágeis. Porque eles são frágeis. E como frágeis que são, os olhos podem ser acometidos de algumas doenças. Então, particularmente sobre algumas das doenças que os olhos podem apresentar e podem se desenvolver, que eu gostava hoje de vos chamar a atenção e de meditarmos juntos. Tendo como base aquilo que líamos lá em Lucas, que a candeia dos olhos, ou a candeia do corpo, são os olhos. E vamos começar pela primeira doença, que muitas das vezes os olhos desenvolvem. E a primeira, vou começar por aquela que normalmente é desenvolvida a partir de uma certa idade, que é a idade dos lindos 70 anos, que são as cataratas. Alguns estão à espera de ser operados nas cataratas, outros já foram às cataratas, e outros, sabem uma coisa, se continuarem assim,
também vão precisar de ser operados às cataratas, porque as cataratas são uma doença tipicamente dos mais velhos, dos idosos. Bem, o que é que caracteriza a catarata? Para simplificar de uma forma muito, muito simples. Basicamente o que acontece é que o nosso olho, à medida que nós vamos caminhando nos degraus da vida, o nosso olho tem o chamado cristalino, que é uma espécie de lente que está no interior do olho. E o que acontece? Com o avançar da idade, este cristalino, que é aquele responsável para receber a luz e fazer a refração da luz e passar depois a mensagem ao resto do cérebro através do nervo óptico, este cristalino, que não é mais como uma lente, como vos dizia, ele vai ficando cada vez mais espesso. Ele vai perdendo a sua transparência. E quando nós apanhamos este processo que se vai desenvolvendo ao longo do tempo, devagarinho, e por volta dos 70 e poucos anos, o que é que acaba por acontecer? Nós não vemos muito bem as coisas. Começa a haver alguma coisa que fica a ser perturbada na forma como nós vemos as coisas. A realidade que nos rodeia, que nos era familiar e que continua a ser a mesma, ela começa a ser distorcida. Nós percebemos que está ali alguma coisa, mas falta-nos a transparência deste elemento tão pequeno e tão essencial no nosso organismo, que é o cristalino, que nos permite ver com clareza. E sabe, já no livro de Eclesiastes, não pensem que isto é necessariamente novo. Lá no livro de Eclesiastes, nós encontramos no capítulo 12, de uma forma excelente e poética e bela, este processo de envelhecimento. Venham comigo até o capítulo 12 de Eclesiastes. E nós vamos encontrar lá registado algumas das características que é natural que o ser humano fisicamente acabe por suportar ou desenvolver. Então, Eclesiastes, no capítulo 12, a começar no versículo 2, diz o seguinte: antes que se escureçam o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os olhos, os que olham pelas janelas, versículo 7, e o pó volta à terra como era, o espírito volta a Deus que o deu. O que é que nós aqui encontramos, meus irmãos? Nós encontramos o envelhecimento. Se encurvar as costas, a força se perde, os moedores, sabem o que é que são os moedores, não é? Vão faltando, ainda bem por aqueles que ainda vão sobrando, que permitem depois fixar a placa, porque senão não é uma chatice. E depois o que acontece? E temos aqui então a referência aos olhos, que se vão escurecendo. Isto está a falar de cataratas, está bem? Então nós vemos já registado, no texto bíblico, aquilo que nos vai necessariamente esperar. Por isso, quando vocês começarem a perceber que algumas das coisas que aqui aparecem são a vossa vida, não pensem que são especiais, porque toda a gente passa por isto. Mas há um alerta. Há um alerta neste texto que começa logo no versículo 1, que eu não li propositadamente. Mas diz, antes que estas coisas aconteçam, o que é importante que façamos? Lembra-te do teu Criador. Porque há uma questão inabalável. E quem é que nos conhece melhor do que aquilo que nos criou? Quem é que nos conhece melhor do que aquele que nos deu a vida? Então, antes que venham e aconteçam estas coisas, e para aqueles que ainda estão longe das cataratas físicas da vida, lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador. Então, a primeira verdade que eu gostava de retirar deste texto é que devemos estar atentos, despertos, ao facto de que vamos envelhecer e isto vai arrastar necessariamente que vamos perder algumas faculdades, algumas capacidades, ainda que nós não gostássemos.
Mas está bem, vai acontecer. E quanto à existência das cataratas nos olhos, o que é que isto significa? Significa que nós vamos, então, perder visão. O cristalismo, conforme dizia há pouco, ele começa a perder a sua transparência e a visão começa a ficar tutelada. E se isto se passa na nossa vida física natural do nosso corpo, devemos também estar atentos de que isto pode acontecer também na nossa vida espiritual. Isto também pode acontecer nas nossas emoções. Quando nós, ao longo da nossa vida, se não tratarmos do nosso pecado, e quando eu digo se não tratarmos do nosso pecado, significa que nós não nos vamos arrepender, significa que nós não nos vamos sentir e saber que somos perdoados por Deus, sabemos que os nossos olhos espirituais vão ficando e vão perdendo a sua capacidade de ver. A realidade espiritual que nos cerca fica mais difícil de enxergar. Porquê? Porque o pecado ofusca. O pecado distorce a realidade. E um dos claros exemplos que nós encontramos no texto bíblico desta decadência, não apenas física, porque ele também a teve, mas sobretudo espiritual, foi a vida de Eli. Eli, o sacerdote, que nós encontramos lá no primeiro livro de Samuel. E ele, porque foi condescendente no mínimo, com a atitude pecaminosa dos seus filhos, porque não teve, como sacerdote e sumo sacerdote, não teve a coragem de pôr ordem na casa, embora ele conhecesse, embora ele identificasse, embora até dê a ideia que tentasse alguma coisa. Mas estava, e ele foi perdendo a sua visão espiritual. E isto trouxe a destruição ao povo de Israel. Cuidado quando nós não nos apercebemos que estamos a perder a visão de quem nós somos em Deus. Quando começamos, fruto das circunstâncias da vida, deixamos acumular pecado que depois nos vai levar a experiência de proximidade e comunhão com Deus e que de repente aquilo que era a bênção parece que começa a perder-se. Aquilo que era a alegria, estar na comunhão dos irmãos, aqui estar na casa de oração, estar na presença de Deus, parece que, sabem porquê? Porque o pecado acumulado cega-nos. E quantas vezes já nos cruzamos com gente que na sua juventude é entusiasta na sua fé. Vivia a sua fé de uma forma entusiasmante, mas fruto de sofrimento, de circunstâncias de vida adversas, de circunstâncias que se opuseram e que parece que às vezes fruto até de alguma doutrina errada transmitida, aquela vida vai esfriando. A sua visão de Deus vai-se perdendo. E porquê? Porque no sofrimento não foi ao próprio Deus buscar bálsamo para sarar as suas feridas. A falta de perdão foi-se acumulando. As suas emoções ficaram apertadas e a carga foi subindo. E a visão daquilo que ela tinha de quem era Deus e quem ela era vai-se perdendo. Mas deixem-nos agora dizer uma coisa. Isto seria uma triste realidade se não houvesse aqui um sim, mas. É que tal como hoje em dia é fácil nós removermos as cataratas, não é? Aquilo, 15 minutos, resolve-se a coisa. No hospital, quem é que já foi operado das cataratas? Olha, digam lá. Ninguém foi. 1, 2, 3. Só 3. Não acredito. Só 3. Que é meia horita. A coisa resolve-se. Mais coisa, menos coisa. É fácil ou não, hoje em dia? Eu quero te dizer, se tu estás e tens desenvolvido, reconheces agora, olha, a minha visão de Deus, infelizmente, tem-se vindo a deteriorar. Eu quero te dizer que Ele quer restaurar a tua visão dele. A visão que tu tens de Deus
precisa ser restaurada, eu quero dizer que Ele pode fazer isto. Em Isaías, no versículo 16 do capítulo 1, nós temos uma instrução e uma ordenança do próprio Deus. Ele diz: lavai-vos, purificai-vos, tirei a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei a justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e arguí, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiseres e ouvires, comereis o bem desta terra. Qual é o caminho para a restauração da vista? É o arrependimento. É a santificação. É deixar de praticar o mal e fazer o bem. Não apenas por nós próprios, mas também em favor dos outros. E depois acontece aquilo que Deus deseja fazer na vida de minha e da tua, que é aquilo que nós encontramos em Ezequiel, capítulo 36 e 26, que diz: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Vos tirarei o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Sabe o que é um coração de carne? É um coração que bombeia sangue. E quando nós falamos de bombear sangue, estamos a falar de quê? Estamos a falar de bombear vida. Não bombear amargura, não bombear depressão, não de bombear de preocupações e ansiedade, mas aquilo que levanta e leva a alma. Em Apocalipse, capítulo 3, e versículo 18, nós encontramos o próprio Jesus a escrever uma carta a uma igreja. E diz o seguinte lá em Apocalipse, então no capítulo 3, versículo 18 até ao 20: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. E aquilo que o próprio Jesus está a escrever esta carta, esta igreja, ele está a dizer: olha, tu precisas de ver melhor qual é a tua circunstância e qual é aquilo que tu pensas. Tu pensas que és rico, mas não sabes que és um desgraçado. Tu pensas que tens tudo, mas não tens nada. A visão desta igreja estava perturbada. E depois ele continua. Versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se, pois, zeloso, e arrepende-te. Nós não gostaríamos de ter esta parte do texto lido, provavelmente. Mas sabes, se tu estás a experimentar o castigo de Deus, sim, castigo, que às vezes vem sobre a forma de prova, às vezes vem sobre a forma de dificuldades, às vezes vem sobre a forma de adversidades, só tem um objetivo: é que tu te arrependas. Porque Deus não quer castigar-te. Deus não quer o teu mal. Deus quer o teu bem. Porquê? Nós vamos agora a seguir no versículo 20. Porque aquilo que Ele quer é o que está no versículo 20. E diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Então vemos aqui o que é que o Senhor Jesus quer para ti. Ele quer estar contigo à mesa. Ele quer estar contigo em comunhão. Ele quer estar contigo perto. Hoje em dia, no nosso mundo ocidental, estar à mesa perdeu um bocadinho o significado, não é? Mas para neste tempo e para ainda hoje no Médio Oriente, estar à mesa tem um significado muito profundo e muito forte. Tem um significado de proximidade, de comunhão, de intimidade. Hoje vamos ao snack bar e qualquer um se senta ao nosso lado. Vamos ao shopping, quer dizer, agora se calhar não, porque tem que haver mais distanciamento. Eu recordo-me aqui há uns anos,
dia de férias à Suíça. Fomos lá a um restaurante e nessa altura sentamos, fomos os primeiros comer salsichas. Quem vai à Suíça vai comer salsichas, nunca mais nada. Enfim, bem, e sentamos. Entretanto, era uma mesa, nós éramos dois, eu e a minha esposa. Entretanto, chega outra pessoa e vai se sentar na mesa. E vai, pergunta se pode sentar. A minha mulher lançou-lhe uns olhos que a pessoa já conseguiu se empatrar. Porque nós não estávamos habituados. Se a mesa está ali, é para nós. Para quem nós queremos que esteja connosco à mesa. E é esta vontade e este querer que Deus quer estar. O próprio Jesus diz a esta igreja: olha, estou a bater à porta. Se tu vires, se já limpaste os teus olhos, podes perceber que eu estou a bater à porta e eu quero entrar e cear contigo e estar contigo. Então, cataratas. Segunda doença que nós reconhecemos e muita gente e sofre deste sintoma. Hipermetropia. Sabem o que é hipermetropia? É um nome assim difícil. É uma coisa muito simples. É quando nós passamos a ter dificuldade a ver ao... Vocês sabem, têm a doença, mas não sabem o que é. Já percebi. Dificuldade de ver ao perto. A hipermetropia é de ver ao perto. E porquê é que acontece a hipermetropia? Bem, a hipermetropia acontece quando há uma dificuldade anatómica. Ou seja, a forma como o olho foi formado. Aquilo que acontece é que a luz se forma depois da retina. E assim, o que acontece? Para ver, há um esforço adicional e desenvolve-se algumas dores de cabeça com alguma recorrência. E é provável que, eventualmente, algumas crianças, no início, quando nascem, desenvolvam a doença, mas depois na adolescência pode diminuir ou pode mesmo ser corrigida. Bem, então, estamos a falar de doença dos olhos. E agora é a vez da hipermetropia, que nos impede de vermos ao perto, de ver aquilo que está próximo. Esta é uma deficiência física, mas também é uma deficiência espiritual em muitos cristãos. Há cristãos que têm dificuldade em reconhecer e identificar o valor daquilo que lhes está próximo, daquilo que lhes está perto. Há cristãos que dizem que fazem parte do corpo de Cristo, que acham que fazem parte da Igreja Universal, mas não querem nada com a Igreja local. Dificuldade de ver ao perto. Tenho uma dificuldade em ver a importância da manifestação do Senhor Jesus na comunidade local. Da expressão da vida de Cristo que é feita nas comunidades evangélicas espalhadas por este mundo. Acham que pertencem à Igreja Universal, mas não querem nada com a Igreja local. E repetidamente, se nós formos às epístolas, nós vamos ver que há uma insistência, tanto de Paulo como de Pedro, de valorização da Igreja local. Porquê? Porque é a manifestação de Deus que está perto de nós. É na Igreja local que Deus age, se revela e produz fruto. Venham comigo para Efésios, versículo 11 do capítulo 4, por favor. Vamos pegar num dos exemplos que nós encontramos da preocupação, de valorização, de estruturação das comunidades locais, daqueles que dizem que são filhos de Deus e que se reúnem com o propósito de adorar e de o servir. Então, Efésios, Rosalininha, capítulo 4 e versículo 11. Diz o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para
edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E é isto que Deus faz na igreja local. E esta é a responsabilidade das igrejas locais, tal como esta em que nós nos encontramos. E diz o verso 13: até que cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Esta é uma das responsabilidades que a igreja local tem, de crescimento e de proporcionar alimento para que os seus membros possam crescer. E vejam qual é a fasquia. A fasquia não é a estatura do pastor, do presbítero, do ancião, do obreiro, o que é que seja. Qual é o limite para o crescimento? Cristo. E porque isto só vai acontecer na eternidade, esta é uma missão contínua da responsabilidade da igreja. De estar como membros individualmente a crescer e a adotar. E aqui vemos que esta é uma responsabilidade de manifestação, ou melhor, de exercício dos dons que Deus dá a várias pessoas, não apenas a uma. Bem, em Hebreus reforça também esta noção da importância da comunidade e de nos reunirmos como igreja local. Em Hebreus 20, 23, a começar, tem um verso que vocês conhecem e o que eu gostava de lembrar, que diz o seguinte: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando daquele dia. Sabem, as palavras que foram escritas no contexto de igreja que se vivia na altura, pelo autor da carta aos Hebreus, não eram circunstâncias fáceis para a igreja. A igreja era perseguida, a igreja encontrava adversidade, não era nada comparado com aquilo que nós vivemos hoje no século XXI, no mundo ocidental, mesmo no meio de uma pandemia. Esqueçam. Mas em circunstâncias muito mais difíceis, o que é que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, nos lembra da importância? Não deixemos de nos reunir. Não deixemos de nos reunir. Não deixemos a nossa congregação. E a responsabilidade aqui é individual, meus irmãos. O desafio é abrir os olhos para vermos aquilo que Deus está a fazer na sua igreja, na igreja local. Envolve-te na igreja local. Envolve-te na obra de Deus. Envolve-te e participa. Envolve-te e serve a Deus e aos irmãos. Não deixes que a hipermetropia, espiritual te impeça de ver aquilo que está perto de ti e que Deus está a operar. Pelos olhos da fé, nós queremos que Deus ainda continua a trabalhar. O próprio Jesus dizia: meu Pai trabalha e eu trabalho também. E nós estamos chamados a ser participantes desta obra que está a ser construída. Cataratas, hipermetropia. Bem, agora vamos para a
a miopia. Tal como a hipermetropia, o problema que se coloca na miopia é novamente uma má formação do olho. Normalmente acontece quando os olhos são mais pequenos do que aquilo que deveriam ser. A imagem da visão forma-se antes da retina. E como é que se resolve isto? Bem, resolve-se com óculos. Ponto. Alguns já estão na fase de ter hipermetropia muito fina, por isso é que andam aí com óculos progressivos, não é? Como vocês sabem, que era aquilo que eu devia estar aqui, porque eu estou a olhar para vocês, mas acreditem que grande parte de vocês não vos vejo. Mas pronto, eu não devia estar a dizer isto. Eu faço conta que estou a olhar para vocês e vejo porque estes foram óculos ver ao perto. Eu não trouxe os outros. E qual é a analogia que eu gostava de fazer? Então, a miopia impede-nos de ver ao longe. Impede-nos de ver ao longe. Não há problema nenhum para ler ao perto, mas se calhar para ir ao cinema e ver o filme, precisamos de óculos. E qual era a aplicação, ou se quiserem a metáfora que eu queria usar em termos espirituais? É que a miopia espiritual impede-nos de olhar para o futuro. Impede-nos de ver mais longe. É bom nós sabermos aquilo que Deus fez no passado, meus amigos. Inconfundivelmente importante. Os feitos de Deus no passado. Na Bíblia, repetidamente, nós vemos o povo de Israel a ser lembrado daquilo que Deus já fez no passado. Mas deixem-me dizer uma coisa, que é o mesmo Deus que agiu no passado é aquele que quer agir no presente, está a agir no presente e quer agir no futuro. A miopia espiritual impede-nos de ver aquilo que Deus ainda tem para nós. Impede-nos de ver claramente qual é a sua vontade para o futuro. Não fiquemos apenas com aquilo que Deus já fez no passado. Quando eu tinha 10, 12 anos e ia à escola dominical, ou quando eu fui batizado, ou quando eu testemunhava, ou quando eu ia pregar na rua para a Madalena, era apedrejado, e os vizinhos viravam. Não vamos ficar apenas, é bom isto, esta igreja tem esta história, é bom lembrarmos disto, Mas há trabalho a fazer hoje, e há coisas a alcançar ainda para o futuro. Em Abacuque 2:2, o Senhor Deus escreve ao profeta, diz ao profeta para escrever, e diz: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá, pela sua fé viverá. Então aqui Deus, nós vemos Deus a instruir o profeta Abacuque a tornar claro e visível aquilo que Deus tinha feito, aquilo que iria fazer. E para perceber aquilo que Deus iria fazer, o que era preciso? Era preciso ter fé. Era preciso ter fé. Em Provérbios 29:18 nós podemos ler: quando há visão profética, o povo corrompe-se, mas quem cumpre a lei de Deus é feliz. É bom ter visão ao perto? É. Mas é bem importante também nós termos visão espiritual de futuro, daquilo que ainda Deus tem para nós. E agora deixe-me dizer, eu tenho encontrado muita gente que tem excelente visão espiritual daquilo que é perto, mas não vê 10 palmos à frente do nariz daquilo que está para diante. E mesmo alguns desenvolvem um certo, deixem-me dizer assim, discurso apocalíptico. Tudo é o fim dos tempos. Qualquer sinal é fim dos tempos. Há falta de fé, já a Bíblia dizia. Eu tenho e temo
que esta atitude não seja mais do que uma falta de vontade de trabalho e de serviço. Que esta perspectiva espiritual não seja mais do que um mero acomodar perante o presente. Porque deixamos de acreditar que já não há futuro. Então, mas isto não era necessariamente novo. Porque a igreja lá em Tessalónica teve que ser alertada pelo apóstolo Paulo para eles estavam a deixar os empregos, estavam a reunir-se e iam para os montes à espera que o Senhor Jesus voltasse. Mas foi preciso que Paulo escrevesse uma carta e dizer: meus amigos, enquanto nós aqui estivermos como igreja, nós temos alguma coisa a mostrar ao mundo, sendo sal e sendo luz. Porque no essencial, se nós somos a igreja de Cristo, nós estamos chamados a sermos igreja até que o Senhor Jesus nos chame ou venha arrebatar a sua igreja. Antes não vale a pena parar, porque estamos a não cumprir o nosso chamado. Então, quando nós temos não miopia espiritual, mas olhamos para o futuro, o que é que nós podemos lembrar? É aquilo que está escrito em 2 Coríntios 2,9. As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. O teu futuro e aquilo que Deus tem para ti é glorioso. Tu nem podes imaginar. É glorioso. E é isto que Deus, o próprio Jesus, está a preparar para ti. Cataratas, hipermetropia, miopia. E agora? Ainda tem tempo mais de 20. Presbiopia. E o que é isto? Uma palavra pomposa para dizer vista cansada. Vista cansada. Qual é então agora a circunstância de vista cansada? A partir dos 40 anos. Mais coisa, menos coisa. Há aqueles que começam mais cedo, como eu, aos 35, a coisa já começou a acontecer. Começam a ter dificuldade de ler ao pé. E o que é que começa a acontecer? O braço começa a ficar curto. E nós gostávamos que ele esticasse, não é? Mas já não dá. Já não dá. E agora, mais uma vez, o problema está no cristalino. Porque ele perde a elasticidade. Este cristalino é danado. Ele perde a sua capacidade de focar. E as letras começam a ficar difusas. E então as letras da Bíblia parece que então dos nossos testamentos pequenos aquilo se então na sala. Como é que nós resolvemos isto? Bem, mais uma vez, com próteses, nomeadamente dispositivos médicos, que são os órgãos que nós devemos usar. Então, qual é o problema e a analogia espiritual que eu gostava de fazer? É quando nós perdemos então o foco daquilo que é importante. Em 1 Pedro 5,8 nós encontramos Pedro a escrever e dizer: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda a derredar como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. E nós muitas vezes, quando lemos este verso, pensamos que o diabo vai nos colocar grandes obstáculos e vem com grandes ataques à nossa vida. E uma das coisas que ele age muitas vezes é o quê? Colocando na nossa vida tropeços que não são meras coisas banais, mas que apenas nos vão fazer distrair. Se tu achas que Satanás não está interessado na tua vida porque não tem grande ataque sobre ti, tu tens uma vida confortável, cuidado com as distrações. Este é o problema da vista cansada. Ela tem dificuldade em focar-se. Uma das coisas mais importantes que nós podemos encontrar na nossa vida e aprender é diferenciar aquilo que é urgente daquilo que é verdadeiramente importante. Isto acontece na vida diária, na vida de trabalho, o que quiserem. Vocês recordam-se de duas irmãs
Elas chamavam-se Maria e Marta. E nós encontramos lá em Lucas, venham comigo agora para não adormecerem, que alguns de vocês já sei que é almoço de domingo, a coisa fica mais pesada, e nesta altura fica assim a coisa mais adormecida. Em Lucas 10, 38, eu vou pedir a alguém que possa fazer a leitura. Pode ser a livratura. Acho que ele ainda sabe ler, tem os óculos para a vista cansada. Não tem. E vai ler em Lucas 10, 38 até ao 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondeu Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será retirada. Obrigado. Diz-nos o texto que Marta estava ou andava distraída em muitos serviços. Eram coisas importantes para fazer? Não. Eram coisas urgentes para fazer? Eram. Mas nós temos que perceber, uma vez por todas, o que é importante para a nossa vida e aquilo que, apesar de ser urgente, não é necessariamente importante. E aquilo que Jesus lhe disse foi: oh, Marta, tu tens uma escolha. Tal como Maria teve. Podes andar afadigada, distraída, ansiosamente preocupada por coisas que até nem sequer algumas vezes vão acontecer. Lembre-se que 80% das coisas com que nós nos preocupamos nunca chegam a acontecer. E ele diz então que Maria escolheu a boa parte. E espiritualmente é a mesma coisa, meus irmãos. Nós temos, pela graça de Deus, a possibilidade de escolher a boa parte. O que é esta boa parte, neste caso em concreto? Onde é que Maria se encontrava? Aos pés de Jesus. Maria escolheu a boa parte. Que Deus nos dê graça de sabermos escolher a boa parte. Bem, vamos a mais um? Mais um. Obrigado, João. Porque mais ninguém teve. E agora eles vão bater todos lá fora em ti. Porque é que o Joel diz: cala-te, Joel? Síndrome do olho seco. Isto acontece quando? Quando os nossos olhos, que têm aqueles sacos lacrimais, começam a secar. Síndrome do olho seco. Isto resolve-se indo ao oftalmologista. A lubrificação do olho, que é importante, pelas lágrimas, não que são escuradas, propriamente dita, mas aquelas que lubrificam o olho. Ou pode haver uma infecção, ou pode haver, por simplesmente secou. E quantas vezes na nossa vida espiritual nós nos encontramos secos? Já não há mais nada para se chorar, porque a dor já veio, nós já choramos tudo. As nossas emoções estão atoladas e parece que nos tornamos insensíveis a tudo e mais alguma coisa, porque o sofrimento que muitas vezes vem nos leva a isso. Mas quando nós perdemos a capacidade de chorar, significa que nós vamos perder a capacidade também de nos importarmos. Às vezes a vida pode tornar-se um deserto estéril e árido.
Mas ainda bem que temos o texto de Ezequiel 37:1. E a visão que nós encontramos em Ezequiel 37:1 não é uma visão bonita, inicialmente. Diz assim o texto: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Deus pega o profeta, levam o vale, e a única coisa que ele vê são ossos. É morte, é destruição. É o fim. Já não há nada. Mas no versículo 3, Deus faz uma pergunta ao profeta. Ele diz: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E Ezequiel respondeu-lhe: Senhor Deus, tu o sabes. E então me disse: Profetiza sobre estes ossos e diz-lhe: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor a estes ossos: Eis que vou fazer entrar em vós o fogo de vida, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós vos estenderei pele, e porei em vós o fogo da vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. E se a tua vida é um deserto, se já perdeste a capacidade até de chorar, porque a dor é intensa, eu quero te dizer que Deus quer voltar-te a dar um coração de carne, conforme falávamos no início. Ele quer voltar a dar-te vida e a vivificar-te. Porque o texto nos diz: a carne trilhada não quebrará nem apagará, o pavio que fumega, com verdade trará justiça. E talvez tu te sintas como uma carne quebrada. Como aquela vela que já deu tudo, já não tem mais pavio para dar, não há luz, parece que já não há luz para trazer. Eu quero te dizer que Deus quer trazer vida onde está um deserto árido. Porque Ele é o Senhor. Nós estamos vindo a falar de doenças dos olhos. E o meu desejo é que cada um de nós tenha esta consciência que estas doenças podem vir e afetar a nossa visão espiritual, independentemente da nossa caminhada cristã ser mais recente ou mais longa. Mas Ele quer aperfeiçoar a nossa visão para que nós possamos contemplar quem Deus é. Porque quando assim não for, se nós nos deixarmos enganar pela falta de visão, nós podemos perder muita coisa. Em 1996, em outubro, no dia 2, um voo da Aeroperu, um Boeing 757, deixou a cidade de Lima. Cerca de 60 a 70 km depois do avião ter levantado, o piloto percebeu que os instrumentos do avião não respondiam, estavam a dar leituras completamente erradas. Ele não sabia, ele queria seguir o rumo e o destino dele, e ele não sabia para onde ir. Ele pensou: bem, está frio, há gelo nos sistemas, eu vou ter que baixar de altitude para que haja o gelo, e então eu possa restabelecer a leitura dos instrumentos. Ele foi descendo, e o avião acabou por se despenhar no mar. 180 pessoas morreram. 186 pessoas morreram. E quando fizeram a investigação àquele desastre aéreo, aquilo que verificaram foi o seguinte: aquele avião tinha sido lavado anteriormente. E o que acontece é que quando os aviões são lavados, eles protegem a parte mais sensível que tem nos sojos dos instrumentos de voo com fita. Para quê? Para proteger da água e das pistolas de água que podiam danificar os sensores. A terra
lavou-o exemplarmente. E ele foi. Mas eles esqueceram-se, depois de lavar o avião, de retirar a fita e aquilo que com os instrumentos de bordo diziam usados para a finalidade que tinham. É impossível o avião porque a navegação estava pura e simplesmente bloqueada. E nós hoje, a nossa cultura percebe que está desgovernada. Mas em vez de procurar direção naquilo que Deus já e se revelou ao homem, nós vemos o quê? Como vimos esta semana, uma multidão de gente buscando direção nos lugares errados. Mas a palavra nos diz que Deus nos ilumina os olhos para que o possamos ver. E este é o desafio que eu gostava de deixar nesta tarde. Olhemos, analisemos, vejamos como é que estão os nossos olhos, para que possamos ver ao perto, ver ao longe, focar-nos naquilo que é importante e que o nosso coração em tempo algum possa ser secado, extinto das nossas emoções por aquilo que nos acontece, mas que Deus nos possa dar o seu Espírito em nós e nos vivifique para a sua glória. Deus abençoe.